Jó, capítulo 24. Desde a cidade gemem os homens, e a alma dos feridos clama, e contudo, Deus não tem por isso anormal. Versículo 12. Em seu sofrimento, Jó acabou construindo um conceito sobre a sorte do justo e do ímpio. Sua inquietação por justiça era reforçada pelo descaso e maldade cometidos contra os pobres e necessitados e pela prosperidade de seus algozes. Por que o Todo-Poderoso não designa tempos de julgamento? E por que os que o conhecem não veem tais dias? Há um clamor pela urgente necessidade de entender os propósitos de Deus e de ter uma resposta quanto às injustiças cometidas. Por mais que Jó confiasse no justo julgamento de Deus, ele o teve por demais demorado. Esse questionamento não foi levantado apenas por Jó. O profeta Abacuque, por exemplo, diante da apostasia e corrupção nacional, julgou tardio o juízo divino. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei, violência, e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Abacuque capítulo 1, versículos 2 ao 4. Apesar de serem homens e mulheres escolhidos por Deus para um ministério sagrado, os profetas eram os que mais sentiam e sofriam os resultados da injustiça. A demora em todos os aspectos da vida é vista pela humanidade como um mal a ser evitado. O relógio nos mostra constantemente que há um horário a ser cumprido. E a depender da situação, minutos de atraso podem resultar em perdas irreparáveis. Mas será que o dono do tempo atrasa em seus desígnios? Será que Deus demora em realizar a sua justiça sobre a terra? Estamos vivendo nos dias em que o apóstolo Pedro advertiu que surgiriam escarnecedores com seus escárnios e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? 2 Pedro capítulo 3, versículos 3 e 4. Mas a resposta dada pelo Espírito Santo ao apóstolo deve ser a nossa certeza de que Deus não atrasa, mas espera. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Ainda que pareça tardio o cumprimento da derradeira promessa, ela se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Abacuque capítulo 2, versículo 3. Assim como Jó foi retribuído no tempo determinado, e Abacuque teve uma resposta à sua queixa, Deus tem designado o tempo perfeito para nos dar a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Tiago capítulo 1, versículo 12. Diante das injustiças deste mundo hostil, confiemos naquele a quem pertence a vingança. Romanos capítulo 12, versículo 19. Que a nossa mente não fique a divagar em tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículos 7 a 8. E seremos testemunhas de Jesus, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. 2 Pedro capítulo 3, versículo 12. É certo que os sábios entenderão. Daniel capítulo 12, versículo 10.
que estamos muito perto do retorno do nosso Salvador. Logo Ele virá nos buscar, mas que até lá nossa vida esteja escondida com Cristo em Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 3. A fim de vivermos de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 10. Vigiemos e oremos. Bom dia, testemunhas de Cristo Jesus. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.